fui, assim, pro aeroporto com 10 euros, sem celular também, porque o ladrão tinha levado o celular, sem celular, só com o meu notebook, 10 euros, e eu ia chegar num país que eu não fazia ideia, nossa, assim, do que ia acontecer, mas eu sabia que as pessoas da IESEC estariam esperando na porta do aeroporto, porque a gente sempre faz isso, né? As pessoas da IESEC sempre fazem isso. Olá, jovens, tudo bom com vocês? Aqui é André Wallace, do canal do CJE, e hoje vamos gravar o nosso programa de intercâmbio junto com o pessoal da IESEC e vamos conhecer a história da Luma, que está aqui do lado, junto com a Júlia, que também está aqui embaixo, e vamos nessa, depois da vinheta a gente começa. Boa noite a todos, boa noite a todas. Como é que vocês estão aí, as duas? Estão bem? Estão seguras? Ai, também, tô ótima. Tudo bem. Hoje nós vamos conhecer a história, a trajetória da Luma aí, né? Júlia, você tem alguma pergunta para a gente começar aqui? Luma, fala pra gente para onde foi o seu intercâmbio e o que você fez no seu intercâmbio. Qual foi o projeto que você envolveu? Eu fiz intercâmbio para o Egito, fiz pela IESEC, foi uma das experiências, com certeza, mais desafiadoras da minha vida. Quando eu escolhi o Egito, eu já estava querendo algo diferente, pelo próprio país, já dá para imaginar, né? Então, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa por plano de carreira, por desenvolvimento pessoal e profissional, sempre olhei para esse lado, e aí eu encontrei o Egito como uma oportunidade. Naquele período eu estava cursando arquitetura, e eu encontrei uma vaga que ela era tanto conectada, eu fiz um voluntariado global, então ela era tanto conectada ao lado social, que era algo que eu queria desenvolver em mim, era algo que eu também queria, uma ambição minha de forma altruísta também, e também estava conectado com o meu plano de carreira, né, porque era para dar aula de AutoCAD para pessoas, assim, que não tinham condições de custear esse tipo de metodologia, esse tipo de ensino. E aí, por isso, foi para o Egito, e queria também ter um choque cultural muito grande, não queria, assim, não queria algo comum, no caso. Foi uma experiência muito desafiadora para mim, mas principalmente ela quebrou muitas barreiras, e aí muitas barreiras dentro de mim mesmo. Eu tinha uma perspectiva totalmente diferente do que era o Egito, como era, como funcionava, e muitas das coisas assim que eu vivi lá me surpreenderam demais. Acho que uma das primeiras coisas é a questão econômica. Então, assim, toda vez que quando eu olhava para o Egito, eu olhava como um país subdesenvolvido, então eu imaginava que não tinha emprego, que era um país, assim, que a economia era muito escassa, e foi, assim, o primeiro tapa na cara, assim, de cara que eu levei, porque eu percebi que as oportunidades eram muito grandes, que economicamente eles são muito desenvolvidos. Todos os meus amigos, assim, que eu conheci, conseguiam construir um plano de carreira muito rico também lá dentro. Em arquitetura, principalmente, então, para mim já era muito enriquecedor, porque o Egito é o berço da arquitetura. E por aí vai, né? Então, assim, foi bem diferente, bem atípico para mim. Em relação à cultura, eu esperava que o Egito fosse um país extremamente machista. E só que numa perspectiva diferente da que eu imaginava. Então, assim, eu sempre pensava, o Egito é aquele país que o homem pode casar com quantas mulheres ele quiser, e ele não respeita as mulheres e tudo mais. Então, eu tinha muito esse mindset dentro de mim. E foi quando eu percebi que era algo totalmente diferente. Mas isso existe, né? Parte. Não, na verdade, mas não do que sim. Então, assim, como é que funciona lá? O homem, ele tem um respeito muito maior pela mulher, inclusive, do que aqui no Brasil. Então, assim, se um grupo de amigos estavam conversando e eu chegava na mesma mesa, eles mudavam de assunto na hora. E não porque eles não queriam falar na minha frente, mas uma forma de respeito. Então, eles criavam um respeito muito grande, eles têm um respeito muito grande pela mulher. Em relação a ações, comportamentos, o homem lá, se ele tem um relacionamento com a mulher, ele encara a mulher com um olhar de respeito realmente, enquanto aqui não existe respeito, assim, muitas vezes em relação de homem e mulher. Aqui, assim, nesse quesito, é muito mais machista do que no Egito. Mas em outra perspectiva, o Egito se tornava mais machista, como vestimentas. Mulher, ela é muito limitada em relação às vestimentas, principalmente se você vai para as regiões mais interioranas. Então, se você está em Cairo, é muito mais aberto. Você tem, assim, como uma localização mais turística, então você tem essa abertura maior.
mas quando você vai para, assim, a cidade que eu estava, que era mais interiorana, era bem mais restrita em relação à vestimenta mesmo. Em relação também, outra coisa que me incomodava bastante era que tem toque de recolher para mulheres lá. Então, passou das 23 horas, a mulher tem que ir para casa, mas mulheres, assim, que são de lá, como eu era turista, esse toque de recolher, ele não cabia para mim. Então, se chegava 11 horas da noite, todas as mulheres iam para casa e os homens poderiam continuar lá. Então, assim, acho que todas as vivências que eu tive tinham Desculpa, uma. mas que mundo sem graça, né, velho? Nesse ponto de vista, É assim, né? bem Tipo, vamos pra complicado. uma festa, aí dá 23 horas, não tem, só tem homens numa festa. Então, é outra coisa que é bem diferente lá. Não existem festas. Não existe assim, eles não têm essa cultura que a gente aqui no Brasil tem. Então, a gente vai para uma festa, Ah, fica até 5 horas da manhã, e, e é esse o tipo de. E assim, como é que a gente faz? Final de semana sempre, né? Então, dia da semana, a gente trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado, e aí, quando chega no sábado à noite, a gente vai para uma festa que fica até altas horas da madrugada. E lá não, o que que eles fazem? Eles dividem isso. Então, eles saem todos os dias, mas todos os dias eles fazem sociais. Então, não são eventos assim que eles ficam até altas horas da madrugada festejando. Não, isso não existe. Inclusive, bebida alcoólica é proibida lá. Só é permitido, o que é permitido, assim, cigarro, narguile, que são coisas que eles usam lá, mas bebida alcoólica é proibida e também talvez isso seja esse por esse o motivo também. Então, eles têm um hábito, assim, de sair do trabalho, vão para os cafés, e aí ficam lá nos cafés, e aí tem encontros de homens, mulheres, tem as sociais, né, que eles falam, e depois eles vão para casa. E aí, assim, né, o momento que eles aproveitam. agora eu fiquei com a dúvida, Júlia. Vou perguntar. Hum. Quanto à profissão, por exemplo, se tu fosse querer ser arquiteta no Egito, tu acha que ia sofrer um machismo mais forte lá ou aqui, ou diferente, assim? Como é que você acha que eles encarariam, sei lá, uma mulher na profissão, querendo ter sucesso na carreira e tudo mais? Tá, acho que assim, eu não saberia te dar uma resposta em relação a questões estatísticas, assim, tipo cargos de liderança, qual a contribuição dos cargos de liderança que a mulher esteja representada nesses cargos, né? Então, eu não saberia dar esse olhar estatístico. Mas, assim, de forma comportamental, o homem, ele termina respeitando muito a mulher lá, seja em questões pessoais, seja em questões profissionais. Nessa questão profissional também, eu era muito respeitada, então, assim, tem muitas pessoas que vinham falar comigo, e eu nunca senti nenhum tipo de preconceito nesse quesito, assim, como eu estava lá dando aula de AutoCAD, então as pessoas sabiam que eu era arquiteta, tinha muitos engenheiros que também estavam lá, que vinham, que tiravam dúvida comigo, que conversavam sobre o assunto, e a gente conseguia até, assim, ter uma conversa muito bacana, assim, sobre técnicas construtivas, como funcionava no Brasil, como funcionava no Egito, e fazer essa troca. Então, assim, em nenhum momento eu senti que tinha algum preconceito por trás disso, muito pelo contrário. Quando era questão, assim, do comportamento masculino, eu sempre achava muito mais respeitador do que aqui no Brasil. Numa, agora associando um pouquinho aí essa viagem que você fez, esse intercâmbio maravilhoso, por sinal, não tinha noção que no Egito a questão do machismo era muito mais tranquila, né, digamos assim, do que aqui no Brasil. Eu achava muito que era ao contrário, né, como você falou antes. Como você pode falar que esse seu intercâmbio te ajudou de forma profissional e aí fora da ESEC? E queria que você falasse também um pouquinho sobre os cargos que você exerceu na ESEC até o momento, os cargos que você tem a exercer na ESEC, e como essa viagem te abriu, sabe? Como esse intercâmbio te abriu a mente para todas as outras coisas que vieram depois. Tá. Primeiro, dentro da IESEC, quando eu fiz o meu intercâmbio, nossa, eu tinha muita facilidade de vender, assim, o Egito, facilidade de vender qualquer coisa, porque quando você vive a experiência de intercâmbio, a gente sempre fala, assim, tipo, quanto o que a gente vive é muito mais fácil de vender. Tudo que a gente vive é mais fácil de vender. Então, assim, primeiro acho que eu tive muito essa facilidade, sabe? Trazer o brilho no olho de, nossa, fazer o intercâmbio é muito massa. Sempre levei isso muito para os meus amigos, sempre levei muito isso para o meu ciclo social. Que, assim, enquanto a gente é jovem, a gente não pode deixar de perder a oportunidade, porque quando a gente tiver 30 anos, 35, 40 anos, não vai existir intercâmbio. E não vai existir, assim,
No Bem-vindo ao meu máximo vai mundo. existir uma... Pois é, e a gente tem que aproveitar agora, sabe? Então, quando a gente tá mais velho, a gente não tem essa oportunidade de fazer intercâmbio. Então, vai ser no máximo uma viagem que, nossa, eu vou passar 15 dias na Colômbia, 15 dias naquele país, mas vai ser a passeio. E a vivência do intercâmbio, ela é muito diferente do quando você está passeando, né? Você está fazendo uma atividade, seja acadêmica, seja de trabalho, você está naquele lugar sozinho, você tem um desenvolvimento assim pessoal muito forte, você termina criando relacionamentos muito fortes também, pelo fato de você estar só. Quando você está, assim, com a rede de amigos que você já vai junto, você já fica acomodado, então você não conhece tantas pessoas como quando você está sozinho. Então, assim, acho que a vivência em si, ela me facilitou, porque ela foi muito encantadora para mim, assim, meus próprios amigos viram quem era aluna antes do intercâmbio, quem era aluna depois do intercâmbio, e o quanto eu me desenvolvi como pessoa, como profissional, mas principalmente é muito mais como pessoa, porque assim, o profissional, o fato de você colocar no currículo, é só se você sabe contar aquela experiência no brilho, com brilho no olho, porque se ela for apenas uma experiência para estar no seu currículo, ela não vai valer de nada. Então, assim, eu sempre falo que a minha experiência me desenvolveu pessoalmente justamente por causa disso, pela vivência mesmo que eu tive, o quanto ela termina desenvolvendo certas habilidades dentro de você. E aí foi dessa forma, assim, que eu terminei me desenvolvendo na organização, né? Então, assim, os passos que eu fui caminhando, fui coordenadora de intercâmbios, depois eu fui diretora 2 vezes de intercâmbios. Ano passado foi uma experiência bem diferente, porque eu fiquei como presidente, um ano que, assim, do nada apareceu uma pandemia aí, mas foi uma vivência, assim, bem desafiadora, assim, acho que tanto quanto o intercâmbio, mas ao mesmo tempo muito enriquecedora para mim. E aí depois, agora, no caso, saí da IESEC de Aracaju, né, mas eu me candidatei para estar na IESEC no Brasil, e aí eu vou ser diretora de intercâmbios para jovens, no caso, nacionalmente. E acho que, assim, é como se, assim, uma porta abrisse outra, né? Então, o primeiro passo foi o intercâmbio, o segundo passo foi uma postulação para ser coordenadora, o terceiro passo uma postulação para ser diretora local, depois depois sendo presidente, depois diretora nacional. Então, assim, oportunidade gera uma oportunidade, e a gente sempre fala disso, quanto portas abrem novas portas, e acho que foi isso que foi acontecendo no final das contas. São escolhas que a gente faz. A minha primeira escolha começou através de intercâmbio, e outras escolhas vieram também por trás disso, pela vivência que eu tive, o quão apaixonada eu fiquei pela organização, quanto apaixonada eu fiquei por intercâmbios, por vendas, por tudo, né? Então, acho que essa primeira coisa, assim, em relação à organização em si, como o intercâmbio me ajudou, assim, a crescer dentro da organização. E, assim, passos fora da organização, quando a gente está dentro da organização, a gente desenvolve muitas hard skills. E aí, assim, falo de tudo, de comunicação, oratória para públicos maiores, habilidades em planilhas, vendas, saber olhar para um processo como um todo, então gestão de processos, gestão de informação, gestão de dados, análise de dados, todas essas coisas são coisas que que a gente vai aprendendo dentro da organização, e assim, todos os cargos, eles de alguma forma contribuíram para mim. Então, se eu olho para as minhas experiências como diretora e coordenadora, elas foram experiências que eu tive desenvolvimento de habilidades mais técnicas, né, que a gente chama de hard skills. Então, eu desenvolvi mais hard skills dentro dessas experiências, e foi na minha experiência como presidente que eu terminei desenvolvendo mais soft skills, e aí, principalmente, adaptabilidade, é a coisa que eu mais falo, ter que gerir a quantidade de intercambistas que estavam fora do Brasil, que a gente precisava garantir a segurança deles para voltar para cá, para o Brasil, em questões, assim, emergenciais, ou de pessoas que estavam aqui em Aracaju e que a gente teve que direcionar para o local deles, assim, de origem deles, terminou, assim, sendo bem intenso, bem puxado, mas, assim, no final das contas, o objetivo maior era garantir a segurança dos nossos intercambistas, garantir que os nossos membros também continuassem entendendo por que fazia tanto sentido a gente continuar fazendo pela IESEC, continuar trabalhando pela IESEC naquele momento. E, assim, por isso que a adaptabilidade foi uma das coisas que eu terminei mais desenvolvendo, como a gente ia fazendo tudo, gerindo tudo isso ainda
passando tudo do presencial para o virtual. Atualmente, em experiências práticas mesmo, na minha experiência com meus FI, eu aprendi muito, assim, a olhar para todos os processos. Então, olhar para vendas e como isso reflete em finanças e como isso reflete em pessoas e como a gente tem que olhar para auditoria, contabilidade, experiência do consumidor. Isso me tornou uma pessoa muito multifoco, e aí hoje eu tenho um escritório que isso me ajuda muito, como eu olho para os processos, como eu trabalho com microprocessos, como eu trabalho com macroprocessos, como é que eu faço um planejamento estratégico, como é que eu entendo qual é o papel, quanto eu quero atingir naquele ano. E aí, assim, todas essas habilidades eu terminei aprendendo na IESEC e continuo aprendendo, né, porque eu não parei de aprender na IESEC. Mas acho que isso foram os principais pontos. Caramba, tô levemente impactado, né? Eu queria ver se eu faço uma pergunta para vocês duas, mas porque surgiu agora na minha cabeça. E é uma curiosidade mesmo. E aí, como é que vocês veem, tipo, como você passou pela presidência, como a Júlia também faz parte, como é que vocês enxergam, assim, a empolgação das pessoas que estão na ESEC em querer fazer intercâmbio? Porque é algo, nesse país, difícil das pessoas quererem vir, porque eu acho que deve estar rolando na mídia fora, que aqui deve estar o caos. É difícil também sair daqui, né? Conheci amigos que, para sair daqui, foram, tipo, passar semanas de teste, de ficar em casa, e blá, 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 blá. Vocês acham que as pessoas que estão ligadas à ESEC, elas sentiram esse impacto, assim, caramba, velho, eu tava tão preparado, acho que agora não vai rolar, tal, e o que é que vocês fazem para tentar, sei lá, melhorar o astral dessas pessoas, né? Tá, em relação, assim, aos intercambistas que já tinham fechado o intercâmbio, que já tinham fechado o intercâmbio com a gente, o que a gente, assim, conseguiria e poderia fazer para eles era que garantir que eles ainda assim vão fazer intercâmbio, sabe? Então, a gente mostrou que existe esse lado de esperança, de que as coisas vão voltar ao normal e que o intercâmbio deles está garantido, sabe? Então, foi a forma que a gente encontrou de não fazer, assim, as pessoas perderem a oportunidade, até porque a gente quer e a gente tem um objetivo fazer intercâmbio. A gente não só vende o intercâmbio, a gente vende uma proposta de valor na ESEC. Então, da contribuição que a gente quer ter para o mundo. Então, a gente fala muito disso com os membros, fala muito disso com os intercambistas. Então, a gente hoje tem 2 produtos, que é o voluntariado global e o talento global. O voluntário global é intercâmbio social. Então, todos os intercâmbios que você faz, ele está linkados às SDGs, que são as metas de desenvolvimento sustentável da ONU. E aí, o que isso quer dizer? A ONU, ela tem 30 objetivos. Opa, errei, Julia. São quantos objetivos? Tu lembra? 17. Uma porrada de objetivos aí. 17. São 17 objetivos. Só que é porque eu falei 30, porque, na verdade, é porque eles querem atingir esses objetivos até 2030. Então, são 17 objetivos que a ONU tem, e aí vem várias frentes, né? Então, a igualdade de gênero, garantir que acabe com a fome do mundo, objetivos de vida embaixo d'água. Então, assim, todas as frentes que a gente consegue garantir, assim, um planeta saudável, são esses objetivos da ONU. E a IESEC, ela tem essa parceria com a ONU, inclusive uma das pessoas da IESEC, na hora da construção dessas SDGs, estava lá na reunião da ONU, porque a IESEC é uma grande organização que impacta diretamente em ações sociais, então por isso que essa pessoa da IESEC estava fazendo esse planejamento em conjunto, e aí todos os nossos objetivos, eles são ligados a isso, então ele tem uma proposta social, e aí o intercambista, ele vai para o outro lado do mundo, vai para um país, para trabalhar em uma ONG com algum desses objetivos para atingir, então é basicamente isso. E por causa dessa nossa proposta de valor, isso fez também com que as pessoas acreditassem no intercâmbio da IESEC, que principalmente agora a gente está precisando de ter pessoas que criem esse choque cultural muito forte, ter pessoas que estejam cada vez mais ativas e queiram fazer e queiram atingir as SDGs independente da pandemia.
pessoas que queiram ter essa contribuição social. Então, assim, a gente está cercado de pessoas boas que querem ter essa contribuição no mundo e que, independente, assim, da gente estar num cenário desafiador, não vai deixar de acreditar que a gente pode ter um mundo melhor amanhã. E nosso outro produto é justamente o Talento Global, que ele já traz outra perspectiva, ele é com empresas, então a gente trabalha com empresas que o maior objetivo qual é? É a gente garantir que que a gente consiga dar oportunidades para todo mundo. Então, principalmente aqui que a gente está vivendo em uma cidade que tem muitos desafios em questões de emprego, então a gente não tem essas oportunidades, a cidade não pode muitas vezes ofertar tantas oportunidades para pessoas que estão na faculdade ou recém-formadas. Então, esse produto ele vem muito com a proposta de garantir essas oportunidades para pessoas que não estão com essas oportunidades nesse momento. E aí acho que toda essa proposta de valor por trás da IESEC, da gente acreditar num futuro melhor, da gente buscar um futuro melhor, fez com que a gente consiga garantir essas pessoas engajadas, porque são pessoas que acreditam na nossa proposta de valor, que acreditam no nosso produto, e que aí estão incansavelmente também lutando por isso. E aí acho também que a nossa troca de experiências, a gente fala muito que a nossa vivência em trocas de experiências, assim, entre pessoas daqui, pessoas de outro lugar, faz com que a gente desconstrua muitos pensamentos que a gente tem. Então, a gente consegue lidar mais com a diversidade, lidar mais com pessoas, assim, que têm pensamentos diferentes, lidar melhor com a multiculturalidade, né, no final das contas. Então, o fato da gente lidar melhor com a multiculturalidade faz com que a gente entenda que, assim, eu viver essa experiência no Egito e ver pessoas que estão usando burca, que estão vendo mulheres assim, não existe um certo e errado, é eu respeitar o porquê que essas mulheres escolheram isso para a vida delas e elas respeitarem também o porquê que eu escolho esses tipos de vestimentas para a minha vida. Então, isso é ter um mundo melhor. É quando as pessoas se respeitam mais. E a partir do momento que a gente realiza o intercâmbio, a gente tem pessoas que respeitam cada vez mais as outras pessoas. E aí, cercado por pessoas que acreditam nisso, por isso que fez com que a gente continue independente de um momento de pandemia, conseguir garantir esse engajamento, fazendo as pessoas acreditar no nosso propósito também. Legal. Júlia, tem espaço para mais uma pergunta. Tu quer adicionar alguma coisa? Porque eu tô assim, tô Você plena. fez uma pergunta para nós duas, né? Só que eu não ouvi, aí eu não responder. Era a respeito disso, assim, como é que ficou esse ano essa relação da pessoa que quer fazer intercâmbio com talvez pessoas que queiram vir aqui para o Brasil? Será que as pessoas, por exemplo, as pessoas daqui de Aracaju, será que elas estão sentidas assim, poxa, como é que vai ficar o meu intercâmbio? Será que eu vou nesse país aqui no futuro conseguir fazer o intercâmbio? Porque eu não sei como é que tá a visão dos outros países sobre os brasileiros, quantos testes eu vou ter que fazer. A gente viveu muito isso. Nesse último semestre, eu trabalhei justamente com a parte que a gente chama de Customer Experience, que no caso é cuidar da experiência do intercambista antes dele viajar e durante a viagem dele. E eu vi muita gente que teve justamente esse medo, sabe? Esse medo de, poxa, mas será que daqui a algum tempo eu vou conseguir viajar? Mas meu intercâmbio vai ser cancelado? Como é que vai ser? E foi muito difícil, não foi fácil estar lidando com tudo isso. Algumas pessoas, infelizmente, aí desistiram. Outras pessoas têm tanta vontade que deixaram para poder marcar para 2023, que seja, mas estão aí com o intercâmbio ainda em andamento. E eu pude lidar, eu digo assim, com todo tipo de gente, sabe? Teve pessoas que só queriam viajar e não estavam se portando muito, então essas pessoas, deixa para lá, quem sabe alguma outra vez eu faço alguma coisa. E tiveram pessoas que falaram, não, eu quero muito, eu preciso ir, porque vai ser uma experiência muito boa aí. A gente vê a Luma falando do intercâmbio, a gente vê como é essa questão do intercâmbio. E eu nunca fiz um intercâmbio, mas por sentir esse amor, tanto da Luma quanto de outras pessoas que fizeram intercâmbio pela ISEC, eu tentei passar isso ao máximo para esses intercambistas. Então, muita gente aí está até agora remarcando, porque muita gente ia viajar agora, esse mês, no próximo, mas vai essa segunda onda ainda pior, então a gente está tendo aí que ter
esse cuidado de remarcar e tudo, mas eu acho que a vontade de mudança do mundo, a vontade de mudar de alguma forma, ela faz com que as pessoas continuem tendo a esperança de que elas vão sim poder viajar, sabe? A gente pega muito nessa questão aí de, não, você vai poder realizar sua viagem, talvez daqui a um tempo, mas a gente tenta mostrar como isso vai ser importante não só para ela, a gente mostra muito a questão do impacto. Então, uma pessoa, ela vai impactar pelo menos umas 10 vidas. Então, a gente tenta focar muito nessa questão desse impacto, sabe? Tentar trazer as pessoas para continuarem de fato. Eu não conheci ninguém que fez intercâmbio pela ESEC e se arrependeu. Eu conheci pelo menos umas... Também não. Vou chutar assim, umas 20 pessoas que fizeram. São poucas, comparado com que você deve ter conhecido. Mas nenhuma que falou, poxa, eu fui lá, foi legal, mas nunca assim. É sempre algo que fez a vida delas ter um antes e um depois, né? Mas vamos lá, Júlia, você quer fazer alguma última pergunta aí? Eu queria perguntar uma última perguntinha em relação ao seu intercâmbio. Qual foi o maior desafio? Na verdade, assim, duas perguntas. A primeira, qual foi o maior desafio que você teve aí durante o intercâmbio? A gente sabe que o intercâmbio vem com muito desafio, e aí vem a questão que a gente fala muito de ser solução, né, para os problemas. Então, qual o maior desafio? E o segundo, qual era a sua expectativa antes de realizar o intercâmbio? E como você voltou, sabe? Foram expectativas que você achou que foi pequena, perto de tudo que você viveu? Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essa questão. O maior desafio. Nossa, assim, vou contar um pouco da situação mais desafiadora que eu vivi. Quando eu estava indo fazer esse intercâmbio, eu fui por Roma, aí eu parei em Roma, foi uma escala, na verdade, e aí depois de Roma, fiquei acho que 24 horas em Roma e depois voltei. E como eu estava 24 horas em Roma, e depois eu fui, no caso, para o Egito, né? Como eu estava 24 horas em Roma, o que foi que eu fiz? Eu fui passear. Nossa, só que aí não conhecia direito a cidade, não sabia muito bem, eu acho que Gila já sabe o que aconteceu. Presta assim, né? Já sei, mas aí eu fui, peguei o metrô, fui passear, e aí uma pessoa abriu minha bolsa e levou minha carteira. Levou tudo na hora que eu tinha, era cartão de crédito, todo o dinheiro que eu tinha. A pessoa muito inteligente, né, colocou tudo num lugar só, muito esperta. A pessoa muito inteligente é você e, assim, no caso, você reparou, que assim, foi um negócio que você percebeu que pegaram ou você só viu depois? Então, na verdade, eu só vi depois, porque lá realmente existe isso, em Roma. Não só em Roma, mas em alguns locais, assim, pontuais da Europa. Existe muito furto, bem desse mesmo jeitinho, sabe? Desse mesmo jeito, a pessoa pega que nem sente. É que nem filme. É verdade, aquele filme que tem os batedores de carteira que pega assim e sai. É muito real, é verdade tudo aquilo. E aí foi o que aconteceu comigo, né? Então, tô lá em Roma, e assim, qual era o mindset assim que eu tinha quando eu viajei? Eu vou para Roma é na Europa, eu não vou ser roubada em Roma, não vai ter nada, lá é um país super tranquilo. Nossa, no Egito tem que ter cuidado, né? Porque lá é doideira, o Egito deve ser uma coisa louca. Já aprendeu a primeira lição aí. Nossa, com certeza. E aí, pronto, fui roubada em Roma, fiquei sem dinheiro, assim, total sem dinheiro. Quando E tu tava sozinha? Tava sozinha, só que tinha um amigo meu em Roma, que aí eu tava indo justamente para casa dele pra gente passear, né? E aí tá certo, fui. E aí esse amigo, assim, ele também tava sem muito dinheiro naquele momento, porque as transferências de um país para o outro, ele também era brasileiro, no caso, eu já conhecia ele, transferência, assim, de um país para o outro demoravam, e aí ele também tava, mas ele conseguiu me dar 10 euros para eu ir para o Egito. E aí chegou, nossa, eu fui assim para o aeroporto com 10 euros, sem celular também, porque o ladrão tinha levado o celular, sem celular, só com meu notebook, 10 euros, e eu ia chegar num país que eu não fazia ideia, nossa, assim, do que ia acontecer, mas eu sabia que as pessoas da IESEC estariam esperando na porta do aeroporto, porque a gente sempre faz isso, né? As pessoas da IESEC sempre fazem isso, então era o que me deixava mais tranquila. E aí tá certo, eu cheguei no Egito, eu converti, né? Eu peguei os 10 euros, e a melhor coisa é que os 10 euros viravam 80 pounds egípcios. Era isso que Nossa, eu foi muito perguntava. bom.
Nossa, foi muito bom. 10 euros, são Ficou 80 rica. paus. Tô Tipo, rica aqui de no novo, Brasil, 10 euros a aliviada. pessoa compra um carro, né? Hoje em dia. Sim, sim, Nossa, viu? eu tô aliviadíssima. Fiquei muito aliviada na hora que eu troquei aqueles pounds. E eu vi, nossa, foi 80, tá ótimo, já tenho alguma coisa. Mas aí pronto, encontrei meus amigos, assim, conheci eles naquele momento, né? Porque eram pessoas que eu não conhecia ainda, mas criei amizade com eles. E assim, foi muito engraçado, porque assim, foi totalmente do que eu esperava, né? Quando eu cheguei no Egito, eu lembro que teve eu estava assim, com muito medo, com muito tensa, justamente pelo furto que eu tinha vivido em Roma, né? E eu estava com muito medo disso acontecer de novo, só tinha mais um cartão reserva, que estava na minha mala, então eu estava muito receosa de qualquer coisa acontecer. E aí eu lembro que eu estava no carro do meu amigo e aí ele falou, ó, deixa o computador no carro. Eu falei, não, não vou deixar, tô com medo de ser roubada. Deixa o computador no carro, mulher, se você não conhece o Egito, aqui ninguém nunca vai roubar. E aí eu deixei o computador no carro e ninguém, assim, tudo que eu vivi lá sempre foi com muita segurança. E eu fiquei muito impressionada com isso, porque eu imaginava lá, logo assim, Tipo, se eu fui pelo que a roubado em gente Roma, cria, eu né? imagino o Egito. Imagina o Imagina, Egito, era né? exatamente Nossa. isso. Então eu ficava, nossa, então aqui eu com certeza vou ser roubada, vai acontecer alguma coisa. E assim, foi totalmente diferente, né? Porque é um país extremamente seguro, assim, não tem nem o que se preocupar em relação a furto, porque assim, não existe, assim, se existir vai ser uma situação muito atípica, mas eu me senti depois disso muito segura lá, porque que era o que eu não imaginava, né? Então, acho que, assim, do que eu vivi, acho que esse foi o momento, assim, a situação mais desafiadora, porque foi um momento de muita tensão, assim, para mim. E aí, Júlia, eu só queria pedir para você repetir a segunda pergunta, que eu não lembro. Sobre as expectativas e a realidade. Tá, em relação às expectativas, assim, acho que minhas expectativas quando eu fui para o Egito, eu imaginava que ia ser uma experiência que eu ia. Assim, eu estava muito focada no meu profissional, né? Então, eu pensava, eu vou colocar isso no meu currículo e ponto, sabe? Então, assim, eu fui muito nessa expectativa, que eu só queria ter uma experiência de intercâmbio no currículo para no futuro eu conseguir um bom emprego, e né? Então, era isso que eu pensava muito. E assim, consegui também, porque uma experiência de intercâmbio é algo assim que conta, querendo ou não, para um currículo. Mas assim, algo que para mim superou as expectativas foi o desenvolvimento pessoal mesmo, que era algo que eu não imaginava que ia ter. Eu não imaginava assim que eu ia ter uma quebra de mindset tão forte como eu tive no Egito. Que eu ia criar relações assim com pessoas tão forte também como eu criei lá, então eu criei muitos amigos. Tenho certeza que se eu voltar, assim, se eu quiser voltar amanhã para o Egito e resolver ir para lá, passeio, tem pessoas que vão me receber. E isso é muito bom, né? Essa relação que a gente cria com pessoas de fora. Mas assim, acho que expectativas assim que foi melhor para mim é realmente o desenvolvimento pessoal, que a gente não imagina situações que a gente vai lidar sozinho, e aí esse roubo, por exemplo, foi uma delas que eu tive que me virar nos 30, né? O que que eu ia fazer, como eu estava sozinha, assim, querendo ou não, era eu por eu mesma, para tomar minhas decisões, para fazer o que eu tinha que fazer, e assim, cada vivência que a gente vai tendo é algo que vai desenvolvendo. Eu queria agradecer a todos vocês. Muito obrigado, Aluma. Muito obrigado a Júlia. Espero que a gente possa gravar mais coisas no futuro para falar de outros temas, para falar dos mesmos temas, enfim, para a gente falar. E você que assistiu esse vídeo aí, se inscreve no canal, deixa o like, acompanha os vídeos da gente. A gente tenta fazer, a gente quer fazer conteúdo de outras áreas. E se quiser saber mais da ESEC, também tem outros programas aqui que a gente gravou com outras pessoas. Então fica aí. E vamos nessa. Valeu, pessoal. Valeu, Luma. Valeu, Júlia. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Ou boa tarde também. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende. Tchau. Tchau.